E tem algumas questões importantes acerca do discipulado. A primeira questão é entender a autoridade que você possui. A gente como líderes, nós precisamos entender a posição a qual o Senhor nos chamou. Às vezes o nosso comportamento não condiz com aquilo que o Senhor nos chamou. Deus tem delegado serviços, tarefas, Deus tem delegado um patamar de autoridade para cada um de nós. Então é necessário que nós venhamos a entender a autoridade que nós possuímos. O segundo ponto é não perder tempo com pensamentos de inferioridade com relação à minha autoridade. O interessante, gente, é porque eu quero, nesse momento aqui, motivar você. Talvez você como líder, você olhe para você mesmo e sei lá, como a tua mentalidade, ela absorve essa verdade que você é uma liderança, essa verdade que você tem uma autoridade, essa verdade que você precisa ter uma postura e um comportamento X para condizer com a autoridade que você foi chamado. E eu quero te motivar nessa noite e dizer que você não pode ficar perdendo tempo com incertezas. Poxa, será que realmente eu tenho um poder para executar aquilo que o Senhor me chamou? Porque eu quero te informar que quando o Senhor te chama, Ele te capacita. Quando Jesus ele te chamou para executar tal tarefa, Ele te dá as ferramentas necessárias para você concluir aquela tarefa. E o mais interessante é, o Senhor, Ele conferiu a cada um de nós aquilo que Ele mais prioriza, que é o cuidado de vidas. Em alguns momentos eu tenho falado isso, e é interessante que na prestação de contas, existe uma prestação de contas, a gente, no decorrer desse mês, a gente vai falar algo com relação a isso, mas na prestação de contas de Jesus com Deus, quando Ele presta contas com Deus, Ele fala muito daqueles a qual o Senhor conferiu a Jesus. Ó Deus, Jesus falando, eu trabalhei em todos, somente aquele que era o filho da perdição se perdeu. E eu quero te dizer que Jesus ele confiou para você o maior bem que ele tem por primazia, que são filhos e filhas, que são homens e mulheres, que são pessoas. Então Deus, quando Ele te chama e te delega uma autoridade, é para que você seja como uma peça de um quebra-cabeça dentro desse grande sistema, dentro desse grande mecanismo. E essa questão é uma questão muito importante porque tem pessoas que não entendem qual é a sua identidade em Deus e assim elas não permitem que a utilização, ela não se permite ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então, o que eu te falo hoje é um conselho bem simples, não perca tempo com a autoridade que o Senhor te deu, não perca tempo com incerteza se você pode ou não pode fazer. Eu quero te dizer que você recebeu uma autoridade para você cuidar de vidas, seja em qual patamar você esteja no reino de Deus. Casa Amarela, ela é uma célula de um grande corpo, que é o corpo de Cristo no planeta e nas eras. Então, você fazendo a sua tarefa, e como é que você pode fazer a sua tarefa se você não consegue entender qual a sua identidade em Deus? E não entendendo a sua identidade em Deus, você não entende, consequentemente, a sua autoridade. Então, ao invés de você somar forças, né, nessa força-tarefa, que é a grande teia do reino de Deus, o corpo de Cristo sobre essa terra, se você não entende, você atrasa o processo, você atrasa o procedimento, o mecanismo do Senhor. Deus ele tem um plano e Ele conta comigo e com você. Eu acho isso para mim é muito empolgante, porque Deus ele poderia fazer tudo sozinho, afinal de contas Ele é Deus. Afinal de contas, Ele tem todo o poder, mas eu quero te dizer hoje nessa noite, meu querido, se existe algum resquício de orfandade no seu coração, não aceite. Se o Senhor te chamou, Ele te capacitou e você tem autoridade para realizar o trabalho de Cristo nessa terra. Amém? Jesus confiou sua igreja ao cuidado dos apóstolos. Você consegue entender isso? Então Jesus ele plantou essa confiança. Jesus depositou semelhantemente essa confiança
em nós. E para nós entendendo a nossa postura, a nossa posição de autoridade em Deus, nós precisamos ter cuidado com o nosso comportamento. Porque existem algumas coisas que nos desqualificam como autoridade. E a gente, assim, eu quero ser o mais simples possível, trazer, assim, para vocês hoje algo bem simples para que você consiga aplicar. O conhecimento da verdade, ele também conta com isso. Não é apenas a capacidade de trazer o entendimento sobre tal coisa, mas é também como usá-la. Jesus, ele falou muito sobre paternidade, mas ele não ficou apenas levando o entendimento do que é paternidade, se você me entende. Ele ensinou como usar ela. Falou que Deus era Pai e disse assim: quando você for até ao Pai, você ora assim: Pai nosso que estás no céu. Então, ou seja, ele falou sobre paternidade e também nos ensinou como utilizá-la. Então, o Senhor também, ele nos envia e também ele nos ensina. E hoje eu quero falar para vocês o que nos desqualifica e rouba a nossa autoridade. O que desqualifica e rouba a nossa autoridade? Primeiro, falta de sigilo. Falta de sigilo em relação à confissão e problema dos discípulos. Isso aqui é um princípio que a gente tem pregado na Casa Amarela, e quem é mais antigo na Casa Amarela sabe. E, consequentemente, a gente transfere esse ensino, mas hoje eu quero deixar com mais clareza para vocês. Por que a falta de sigilo desqualifica e rouba a autoridade? Porque quando uma pessoa te vê expondo aquilo que deveria estar em sigilo, ela não deposita uma confiança em ti. Gente, quem aqui é líder de pessoas? Tem pessoas que lideram setores, mas quem é líder, levanta bem alto a mão. Líder de pessoas. Quem aqui lidera setores ou ministérios? Ok, é menor a quantidade, mas mesmo assim Deus conferiu para vocês talentos e vocês indiretamente estão também tratando com pessoas. E a falta de sigilo é uma coisa que te desqualifica. Por que te desqualifica? Quem vai plantar a confiança em você quando você expõe aquilo que foi te confiado? Você tem um discípulo, e a gente tem uma gama, um leque variado de discípulos, e alguns discípulos eles têm problema de confissão. Eles são inseguros. Eles têm medo. Aí quando eles vencem a etapa do medo e te confessam, aí você tem que tornar aquilo com muito cuidado. Tem que tomar a confissão do discípulo com muito cuidado. A falta de sigilo te desqualifica. Dentro ou fora. Ou seja, no ambiente eclesiástico, ou seja, no ambiente fora da igreja, vai te desqualificar. Imagine só você falando de um pecado que você deveria ter guardado para você mesmo. De um pecado de uma pessoa que veio te confessar e você deveria ter guardado para você mesmo. Aí você fala para outra pessoa, você comenta com outra pessoa, isso te desqualifica. Te desqualifica, te descredibiliza. Você consegue entender isso? Então, duas classes de pessoas são atingidas de forma negativa. Os convertidos e não convertidos. Quando eles veem o teu comportamento, eles dizem: poxa, esse cara não é confiável. Então, quando uma pessoa vier te confessar um pecado, você tem que ser muito sensato e prudente. E guardar aquilo. Guardar em sigilo, ok? Então, a falta de sigilo te desqualifica. Eu estava vendo, e quando eu vou exortar algumas pessoas que precisam ser exortadas, que ela não tem essa consciência que nós temos, eu chego para ela e digo assim: olha, é o seguinte, quando você veio para debaixo da nossa tutela, da nossa mentoria, então eu entendo em Deus que a tua vida me importa. Mas me importa porque eu sou pastor, te importa porque você é líder dela. Mas uma pessoa que não importa, então, meu irmão, acaba ali, tá entendendo? Você tem que guardar em sigilo o que a pessoa te fala.
os problemas dela, tá ok? Conseguiu entender? Segundo ponto que desqualifica e rouba a autoridade é compartilhar seus problemas para um liderado. Para um liderado. Quem tem a unção para quebrar jugo não é o liderado que quebra o jugo do líder. É o líder que quebra o jugo do liderado. Então você não pode jamais, em hipótese alguma, chegar para um liderado seu confessando debilidades, porque ele te vê como um padrão, ele te vê como um ponto de força, e não como uma pessoa que transparece fraquezas. Não é que você vai ser o Iron Man, mas para essas pessoas você não pode confessar os pecados, porque Deus é lei espiritual. Se Deus te chamou para você exercer a autoridade sobre essa pessoa, então Ele te dá a capacidade e unção para quebrar o jugo dela, e não ela quebrar o teu jugo. Então, a partir do momento que você cruza esse limite que não é para ser cruzado, de compartilhar problemas para um liderado, você torna fraco o corpo de Cristo. Você não pode confessar os seus problemas para baixo. Você tem irmãos e você tem paternidades, a qual você pode sentar com elas e confessar. Se você não quer se você não quer ser desqualificado, se você não quer que a sua unção se esvaia, você precisa atentar para esse ponto. Você não pode compartilhar os seus problemas, ok? Com o liderado. Então, com o liderado, o que você compartilha? Você compartilha a bênção. Compartilha a vitória. Anima, exorta, mas com o liderado você não compartilha as suas debilidades. Amém? Terceiro ponto, que desqualifica e rouba a autoridade, aceitar facção, aceitar divisões. Eu queria nesse momento aqui ler com vocês o que está em Provérbios, capítulo 6, rapidinho, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A 7ª o quê? A sua alma? Repita comigo. A 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e isso aqui é o último, ok? O 7º, e o que? Semeia contenda entre irmãos. Deus não aceita divisão. Então, quando você é um que semeia ou é conivente com a divisão, você também está se desqualificando da sua posição de autoridade. Deus não é conivente com divisão. É interessante também, eu quero até fazer um link aqui com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte... 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, eu acho muito interessante, diz o seguinte: o só existir entre vós demandas, ou seja, divisões, já é completa derrota para vós outros. E ele nos faz uma pergunta, apóstolo Paulo: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? São, infelizmente, a tua fase de você querer abraçar de uma forma tal a sua razão, a ponto de você estar intrigado com o seu irmão. Essa fase passou, é quando você era imaturo. Agora Deus ele está te chamando para um novo nível. E é interessante que o apóstolo Paulo ele pergunta: por que você antes não sofre o dano? Ou seja, por que você não abre mão da sua razão? Por que você não abre mão para o bem comum? Estava lá no Rio Grande do Sul e eu achei interessante, o pastor Vitor disse que ele estava confrontando um irmão, e o irmão não estava aceitando muito. E ele disse assim: tá bom, você não quer aceitar a palavra profética, eu não retiro, mas eu sou teu irmão, está aqui para viver bem. Então, ou seja,
priorizou a boa convivência com a pessoa. Você consegue entender? Se você é uma pessoa que, no seu convívio de open house, ou então mesmo com o seu irmão, tá entendendo? Você sabe que existe ali uma semeia, uma semente de contenda, você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu entrei no ministério, há 11 anos atrás, eu conheci o meu pastor, e eu admirei isso, até hoje eu admiro, eu vejo que muitas pessoas que conversam comigo também admiram, é o fato de existir a unidade, a união entre os irmãos. Eu achava aquilo muito, muito lindo. Andando coeso, andando junto, se protegendo uns aos outros, não aceitando de forma nenhuma a divisão. Vão existir, às vezes, algumas ideias que vão se aguçar. Mas, meu irmão, o final das contas do teu coração, ele deve priorizar para que tudo esteja em paz. A Bíblia diz que, se possível for, esteja em paz com todos. Tenha paz com todos. Ok? Então também você, na tua posição de autoridade, você também exercendo autoridade sobre os seus líderes, e você também vê sementes de facção, você não pode aceitar. Não pode aceitar. Amém? Deus não aceita nenhuma contenda dentro do seu discipulado, não aceite fofoca, nenhum irmão que fale mal do outro. Amém? Eu acho interessante que a gente, nesse tempo que a gente construiu o nosso ministério, não houve nenhum caso de expulsão, exceto um caso de que a pessoa fofocou. E essa pessoa, ela, aqui, como eu falei sobre, aqui no ponto de falta de sigilo, a fofoca, ela retira a tua autoridade. Ela te desqualifica, assim, meu irmão, em um alto grau. O que é que uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está vivendo, você vai abrir a boca e falar para aquela pessoa? Fofoca é isso. Meu irmão, o Lucas veio me falar de um fulano de tal, que eu não tenho nenhuma autoridade sobre ele. Ele não está debaixo da minha tutela. E ele também não está debaixo da tutela do Lucas, que o Lucas também poderia vir falar comigo, como é que eu faço me tratar essa pessoa. Então, ou seja, quando a pessoa vem até você e quer, fulaninho de tal, faz que nem como o pastor tem nos ensinado. O pastor, ele falou que quando teve um problema na igreja de Coríntios, ele disse assim, o seguinte, os da casa de Cloe me informou que você estava aprontando. Então você dá nome aos bois. Traz para a luz, traz para clareza. E você como líder, você tem que estar observando isso. Não caçar as bruxas, mas se você vê, você não pode aceitar. É ensinar com amor. O cara é imaturo, não conhece. Não, irmão, é errado. É errado. Porque a pessoa não tem nada a ver com... A pessoa não tem nada a ver, você está falando de uma pessoa que não tem nada a ver na sua conversa. A pessoa não pode ajudar a outra lá, e é que a gente não pode ajudar essa pessoa, então não tem nada a ver você estar falando dela. Então, se você identificar a fofoca, você não pode aceitar fofoca no nosso meio, porque isso gera contendas e divisão. E é uma coisa, como dizem Provérbios, Deus abomina. Dar autoridade a discípulos imaturo e insubmisso. É o quarto ponto que te desqualifica e rouba a autoridade. Deixar pessoas rebeldes dentro de um cargo que ele não pode assumir por pena e querer ver o crescimento da pessoa. Como Jesus já nos tem ensinado, você não pode lançar pérolas aos porcos. Pena é um dos sentimentos mais terríveis que uma pessoa pode sentir pela outra. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa para crescer, eu vou aqui ceder um cargo para ela, para ver se ela desenvolve. Não, meu querido, o rebelde você tem que confrontar, você tem que tratar de outra forma e não dar autoridade para ela. O imaturo, nesse caso, é aquela pessoa que está há tanto tempo sendo ensinado, mas é uma pessoa que não desenvolveu a vida de Cristo dentro dela.
Como você vai conferir autoridades a essas pessoas? O que elas fariam com a autoridade? Como elas se comportariam? Às vezes, dentro de um open house, você, por pena, quer, sei lá, cultivar uma amizade que não é saudável demais com um discípulo. Não que um discipulador não possa ser amigo de um discípulo. Mas quando você cultiva demais, você sabe que o camarada ele tem problema na área de rebeldia e o cara é um imaturo. E você concede um nível de autoridade a ele, você está matando a ele e você está dando oportunidade para que se alastre a infecção no corpo de Cristo. Amém? Então você não pode dar autoridade a discípulos imaturos e insubmissos, porque eles não saberão como lidar. Uma pessoa, ela recebendo a autoridade que ela é rebelde, talvez até mesmo ela queira tirar a tua autoridade de alguma forma. Não, meu irmão, questiona, tá entendendo? Envergonha. Quinto ponto, redes sociais. Isso aqui é uma coisa também muito importante. Como deve ser o nosso comportamento nas redes sociais. Redes sociais não é um lugar, não é canto de lavar roupa suja. Cuidado em repreender discípulos pelas redes sociais. Isso pode ser uma arma contra você. Como é que isso acontece? Gente, nem toda boa intenção está errada, nem toda boa intenção está correta. Algumas boas intenções que fluem no nosso coração, se não for limitada nos limites da prudência, ali, da ética, eles sairão como um tiro pela culatra. Você quer tratar a pessoa em rede social, vai com a maior boa vontade do mundo, mas a pessoa ela não interpreta da forma que você escreveu. E discipular, para falar a verdade, você pode até encorajar. Mas exortar, chamar a atenção em rede social, meu irmão, aquilo pode ser uma arma que você está forjando contra você mesmo. A gente vê aí, né? Um caso bem comum nos nossos dias de hoje, que na política eles utilizam como arma para atacar um ao outro, eles utilizam um texto fora de contexto para atacar. Então, quando você posta algumas coisas nas redes sociais, não, foi com boa intenção, foi com boa vontade, não, tenho que repreender e tal, meu irmão, cuidado. Você pode animar a pessoa, dar uma palavra de ânimo é uma coisa, mas quando você vai exortar, trazer aquela palavra dura, aí você tem que chamar para o canto, sozinho. Você trata ali a pessoa no secreto. Você trata ali a pessoa no sigilo, você não expõe a pessoa. Porque ao invés de você trazer uma consciência para que aquela pessoa mude, você infelizmente você vai trazer uma ferida naquela pessoa. E quem te vê fazendo aquilo ali também, talvez não te interprete também muito bem. Então você também se desqualifica quando você lava roupa suja nas redes sociais. Quando você vai admoestar nas redes sociais. Quer admoestar, quer discipular, chama para a tua casa. Chama para você, só você e essa pessoa. Tenha cuidado e critério como você se comporta nas redes sociais. Talvez qualquer tipo de frase ou expressão que você utilize pode ser utilizada contra você. Pode ser uma arma forjada contra você. Lugar de discipular, de moestar discípulos é no secreto. Amém? É no tete a tete aqui, frente a frente. Você confronta aquela pessoa, trata aquela pessoa. Expõe ali na frente dela, não diante dos outros. Você expõe diante dela e ali vocês tratam, amém? Como também nós devemos nos comportar nas redes sociais com relação a respostas a avisos. Isso aqui também é uma coisa muito importante, porque às vezes você não consegue... volto aqui e reforço a minha introdução, que eu falei que você tem que entender a sua autoridade. Aonde você está? Você é padrão dos fiéis. Você é uma pessoa que é relevante, as pessoas te escutam. Talvez você nem olhe, será que eu sou tanto assim? Você está exercendo autoridade. No reino de Deus, as pessoas vão te olhar, vão ver você como um referencial.
Porque você tem que ter cuidado com as respostas a avisos. Às vezes a gente coloca em grupos, no WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social, um aviso, não convocação, vamos dizer assim, estamos convocando para a gente fazer um determinado trabalho aqui no anexo, ou então no centro, uma ida lá para a gente fazer um ato profético. E a gente diz assim, vamos lá todos com blusa. Aí você, um líder, chega lá desobedecendo as ordens. Chega lá daquele jeito, trajado de forma errada. Então você tem que ter muito cuidado. A tua resposta ao aviso que está sendo dado tem que ser fiel. Se você não quer macular, você não quer prejudicar o seu irmão, bota lá o líder bota lá um aviso nas redes sociais, convocando. Aí você diz assim, eu não vou poder ir. Não vai dar para ir por isso, por aquilo outro. E às vezes a gente está querendo tratar a indiferença no coração dos discípulos. Por que eu falo indiferença? Porque o amor sempre dá um jeito, a indiferença ela sempre arruma desculpa. Então a gente está querendo tratar muitas vezes a indiferença do coração do discípulo. Em dizer assim, poxa meu irmão, vamos lá. Você está lá encorajando a pessoa. Aí quando o discípulo vê que um líder ele diz que não vai, aí ele pega o quê? Ele tonifica a sua desculpa. Não, fulaninho não vai, eu também vou dar desculpa que não vou. Sendo que nós trabalhamos de uma forma coesa, com todo mundo junto. Então, cuidado quando você for dar respostas nas redes sociais. Se você tem uma desculpa bem plausível, meu irmão, aconteceu um negócio, então vai lá no privado, tá entendendo? Fala pessoalmente para a pessoa. Fala ali no secreto. Mas não seja você uma pessoa que vai colaborar com a indiferença do discípulo. O discípulo, às vezes, a gente está tratando nele para que ele participe das programações, que ele vá. E com certeza, gente, quantos aqui não foram abençoados? A gente vai, às vezes a gente sai para algum trabalho externo e a gente abençoa várias pessoas. Mas quantos aqui não foram abençoados em trabalhos que a gente fez de intercessão, de evangelismo, ou até mesmo em programações externas? Como nós somos abençoados. Então, quando você for dar uma resposta, você tem que ter cuidado e se lembre, você é uma influência e você pode influenciar pessoas. Se você tem uma desculpa assim, bem mesmo relevante, chega na pessoa que deu o aviso disso, chega no teu líder. Não vai dar para mim por causa disso, não vai dar resposta ali, fortalecendo quem não quer ir, tá certo? Sexto ponto, que nos rouba a nossa autoridade, que nos desqualifica e rouba a nossa autoridade. Tirar a autoridade de outro líder. Gente, muito cuidado. Aqui existem grupos de open house que vocês trabalham em parcerias. Então, quem está contigo do teu lado, vocês têm que conversar muito. Você tem que respeitar a autoridade do teu irmão. Porque, assim, discípulo é que nem menino, como é que se diz? Moleque não, rapaz, gaiato. É que nem menino gaiato. O cara diz um negócio aqui, o teu parceiro de liderança não está nem naquela hora que você está passando o aviso. Aí o discípulo pega aquilo dali, ao invés de falar, né, se a gente questionar, então dizer que não vai fazer e tal, ele corre para o outro, né? O outro, não, pode ir, né? Então, ou seja, aí discípulo que é gaiato, ele faz isso aí, né? Então, para que você não caia nesse erro de você tirar a autoridade do seu irmão, vocês precisam andar em muito consenso. Tem que andar muito junto. Vocês receberam a autoridade para estar guiando um open house, ou então um ministério dentro da Casa Amarela. Então, que tem que ter muito cuidado de seguir esses protocolos, respeitar os protocolos de definição dos líderes. Se um líder, você está vendo aqui que diante na reunião de open house, um líder está com uma definição, está definindo algo aqui. Então, você tem que respeitar muito aquilo que aquele líder está definindo. Se, por um acaso, de comum acordo, aquele líder define ali, só está passando para as pessoas, então você respeita. Se o líder está definindo ali e você não sabe, então você chama no canto e discute aquilo com aquele líder, mas não vai tirar a autoridade do cara na frente dos seus liderados.
isso vai te desqualificar. Enquanto você deve construir um respeito, um sentimento de honra no coração do seu liderado, você vai construir nele um sentimento de, meu irmão, o pessoal aí está mais confuso que sei o quê. Eu falo, um me diz uma coisa, outro me diz outra, um diz que pode, outro diz que não pode. Então, respeitem os protocolos. Ok? Andem em consenso com seus parceiros. Jamais, isso aqui é outro subponto, jamais repreenda outro líder na frente dos discípulos. Se você vê que existe um erro da parte do seu parceiro de liderança, ou qualquer outra liderança constituída dentro da Casa Amarela, não chama atenção não, meu irmão, na frente da galera não. Não expõe o teu irmão. Se você é autoridade sobre ele, chama ele no canto e você ali exorta ele como a gente falou aqui atrás. Gente, é muito sensato quando você é uma pessoa reservada. A palavra de Deus diz que o sábio, ele se cala muito para ouvir mais. Então não deixa com que as muitas palavras, por mais que você esteja certo, mas age de forma sábia. O que adianta ter uma espada na mão se você não sabe manuseá-la, se você não tem o cuidado de manuseá-la? E tolamente você utiliza essa espada e você sai ferindo seus irmãos. A autoridade é como uma espada que o Senhor te deu, então não sai ferindo aos teus irmãos. Você tem que entender e respeitar os protocolos de definições dos líderes e também jamais repreender outro líder na frente dos discípulos. 7º e último ponto, cobrar exemplo sem ser exemplo. Você não pode, em hipótese nenhuma, cobrar uma postura, um tipo de comportamento no seu discípulo se você não se comporta da forma que você ensina. Você não pode. Coloquei aqui alguns pontos aqui, como respeitar horários, respeitar direcionamentos, processos e autoridades. Você é definido um horário X. Não, a gente tem que se reunir e tal. E você sempre está chegando atrasado, Isso reflete um desleixo com a obra de Deus. Isso reflete como você está tratando com aquilo que Deus te deu. Então você não pode, aqui obviamente todo mundo aqui sabe, líderes aqui, pensantes, vocês sabem que atraso horário e não respeitar o horário é uma forma de desleixo com aquilo que o Senhor nos conferiu. Então você não pode cobrar ao seu liderado um horário que você não está cumprindo. Direcionamento, como eu falei, todo mundo tem um direcionamento aqui de ir com a blusa, e você não vai com a blusa. Aí o liderado vê aquilo e diz assim, poxa, o fulaninho não foi, ele é líder. Gente, a gente tá cercado de pessoas que a gente talvez não saiba o que o diabo ele pode plantar no coração delas, a semente de rebeldia que o diabo pode levantar. Por uma falha de comportamento nosso. Por uma falha de conduta, de liderança nossa. Amém? Então, não permita com que a tua autoridade ela se esvaia se você é uma pessoa que cobra exemplo sem ser. Você não pode estar cobrando a pessoa de ser assídua se você não é. Você não pode estar cobrando a pessoa de comparecer nos cultos se você não comparece, ou então comparecer nos cultos no horário X, se você chega atrasado, você não, fulaninho, chega no horário e tal, mas tu chega atrasado também. Amém? Cobrar exemplo, eu falei aqui também, respeitar os processos, como que fábrica dos influenciadores. Estou trazendo aqui porque a fábrica ela é um mecanismo muito importante dentro do Ministério Influenciadores de Reinos. Aqui nós forjamos novas lideranças. Então você não pode cobrar o seu discípulo de vir para a Gênesis se você é uma pessoa que nem Gênesis concluiu toda. Eu convido você, aqui não é um conjunto apenas de exigências que tem que fazer. Não, gente, eu estou aqui dando direcionamentos de como você, como um líder da Casa Amarela, deve se posturar. Como um padrão.
Então você deve respeitar. Então tem um processo dentro da fábrica. A fábrica tem um ciclo de Gênesis que para você se formar na Gênesis, passar por toda a Gênesis e passar por todas as etapas, custa 2 anos. Então quando a gente te exige para que você venha, para que você seja um padrão. Para que quando você vai lá, se o fulaninho está faltando, vou chamar ele. Amém? E autoridades. Assim como você também se comporta com a autoridade, vai refletir o teu exemplo para o teu liderado. Assim como você se comporta com o teu irmão que é líder, assim como você se comporta com os pastores, assim como você se comporta quem está acima de você. Reconheça e honre as autoridades que Deus colocou ao seu lado. Você não pode exigir que as pessoas honrem as autoridades, honrem os pastores, se você não é uma pessoa que honra com esse compromisso. Se você não é uma pessoa que honra com essa etapa. Exigir dos discípulos aquilo que você não faz. Então, é inegociável. Você não pode olhar para um discípulo e dizer assim, não cumpriu a fábrica dos influenciadores, não seguiu o direcionamento que foi dado lá para toda a liderança. Então, não tem como você exigir do seu discípulo aquilo que você não faz. São pontos, líderes, que a gente enumerou. Talvez tenha vários outros. Se nós sentarmos aqui, talvez a gente discuta e veja vários outros, mas aqui são os que são mais latentes. Falta de sigilo, compartilhar seus problemas para o liderado, aceitar divisão, facção, dar autoridade a discípulos imaturos e submissos, cuidados nas redes sociais, tirar a autoridade de outro líder e cobrar exemplo sem ser exemplo. Quando o Senhor nos chamou, Ele compartilhou a sua autoridade com a gente. Então você como líder, você vai estar lá direto, em contato com o seu liderado. Então, coloque em prática isso aqui. Que a gente está falando aqui não é apenas que você, não estou apenas te conscientizando de que você é uma pessoa que tem poder, mas eu estou te dizendo como você pode proteger a sua autoridade. De forma sensata, de forma equilibrada, justa, de forma prudente. E seguindo essas etapas aqui, você está seguindo prudentemente. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, como líderes dentro da tua casa, eu quero orar, Senhor, para que você nos leve, Senhor, a esse entendimento de que nós fomos colocados em um local ao qual o Senhor nos conferiu uma unção e nós não queremos ser relapsos com a unção que o Senhor nos conferiu. Então nos ajuda, Senhor, a não nos desqualificarmos com aquele talento que o Senhor nos deu, Pai. Nos ajuda, Senhor, a como lidar no discipulado, nos ajuda, Senhor, a manter o sigilo, a não aceitar, Senhor, divisões. Nos ensina, Senhor, a levar, Senhor, diariamente, Senhor, dentro do nosso discipulado, todos esses pontos, ó Pai. Nós queremos te glorificar com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.